Bom dia, boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, aqui é o professor Gabriel Forati, de Matemática, 7º ano da Escola Monte Carlo, e vamos para mais uma aula aí do nosso terceiro período, terceiro bimestre, né? Agora vamos fazer a aula do período H, tá? Então, nossa última aula foi de quadriláteros, aprendemos triângulos, quadriláteros, só para relembrar, né? E agora a gente vai começar com a aula do período H, que a gente vai falar de gráficos, tá? Pessoal, eu coloquei aqui do outro lado, aqui no cantinho aqui, tá? O YouTube da professora Marjorie Campi. É ali que fica todos os nossos vídeos. Então, se vocês tiveram alguma dificuldade de acessar, ali também tem vários vídeos de outros assuntos, se vocês se interessarem, todos relacionados a ensino de matemática e de ciências, tá? E aqui do outro lado, aqui no cantinho, tá o meu Facebook. Lembrando que também, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então tem o nosso grupo de estudos lá do WhatsApp, tá bom? Eu vou mostrar o nosso canal ali do que tá esses vídeos para quem tiver dificuldade aí de acessar. Eu vou mostrar aí para vocês o canal. Bem, eu vou apresentar a nossa aula aqui no cantinho, tá bom? Para vocês poderem melhor ver o conteúdo. O nosso canal, cadê aqui? Pronto, tá aí, ó. Então é aquele mesmo nominho que eu coloquei ali no começo, professora Marjorie Campi, tá? E aqui tá as aulas tanto da professora Marjorie, que é a nossa PA, que tá lá conosco todos os dias nas aulas, né? Como as minhas aulas aqui também. Então tem aqui aulas de diversos assuntos, tem até a nossa diretora Patrícia tá aqui junto, né? Vários experimentos aí para vocês poderem aproveitar, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula do período H, né? Eu vou começar, deixa eu só colocar ela aqui. Rapaz do céu, caramba, eu acho que eu não sei fazer isso. Configurar. Só um minutinho, gente. Achei aqui. Pronto. Agora vai? Agora vai. Tô aprendendo a mexer também, né? Então a gente tem que apanhar um pouquinho aí, pessoal. Bem, tá aí a nossa aula, vai ser sobre tipos de gráficos. Tipos de gráfico e a interpretação deles, né? Deixa eu apagar esse negocinho lá em cima, lá para não atrapalhar a gente. Pronto, agora sim. Então tá lá, professor Forati, professora Marjorie, que também nos apoia, né? Então, 7º ano, matemática da Escola Monte Carlo, aqui da Ilha Comprida, nossa cidade querida, né? Bem, pessoal, para começar, análise de gráficos é muito importante, tá? Tem em todos os lugares, é necessário para isso. Não estou falando só de vestibular, de concurso, é necessário para a vida, tá? Então você vai ver, um jornal sempre vai ter gráfico, você vai estipular, a gente vai ver vários exemplos aí em que é necessário gráficos para você conseguir tomar decisões importantes, tá bom? Até gráfico do seu próprio empreendimento, das suas contas. Então é muito importante você aprender a gerir isso aí, e os gráficos facilitam muito isso, tá bom? Então olha só, interpretar gráficos é fundamental, é útil para matemática, química, física, biologia, geografia. Ah, professor, mas eu não tenho química, física, biologia. Calma, essas três juntas no ensino fundamental é chamado de ciências, tá? Mas no ensino médio elas são separadas, porque a ciência é uma coisa muito grande, tá? Então, química, física e biologia são coisas separadas no ensino médio. E aí eu coloquei aí embaixo o descritor 36, tá? Resolver problemas envolvendo informações em tabelas ou gráficos, que é o que vocês vão aprender hoje, tá? Então, pessoal, os descritores são no total, deixa eu ver aqui, do ensino fundamental, são 37 no total, tá?
Não seguem uma ordem, não quer dizer, então só falta um para eu aprender. Não, não seguem uma ordem, tá? Eles seguem uma ordem de aprendizado, não de número. São 37 assuntos que são importantes vocês aprenderem. Até o 9º ano vocês têm que estar dominando esses 37 assuntos em matemática, tá? Hoje a gente vai dar uma pinceladinha nesse descritor 36. Ele é um tanto fácil, né? Cabe um pouco só de treino, de prática, para vocês poderem aprender aí a interpretar esses gráficos, tá bom? O primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é o de barra ou de coluna. Por que barra ou coluna? É simplesmente porque se ele está de pé, aqui ó, dá para ver o mouse aí, se ele está de pé, ele é chamado de coluna. Se ele for um gráfico em que as linhas estiverem deitadas, acho que tem um próximo aí que está deitado, aí ele é chamado de barra, tá? Vamos lá aprender a interpretar então. Então olha só, esse gráfico aí está mostrando a parte mais escura, é bom para jornal, né, que é preto e branco, ali com escalas de cinza, 1999, a parte mais cinza 2009. Esse gráfico está falando da expectativa de vida ao nascer, segundo as grandes regiões de Brasil, durante esses 10 anos aí, 99 e 2009, né? Então, expectativa de vida é mais ou menos a idade que você vai viver, tá bom? Então, eles estão pré-determinando a idade que você vai viver. Como é que eles sabem isso? Eles fazem uma média, tá? Então, eles veem ali pelo número de pessoas, pelas pessoas que morreram nessa data, qual foi a idade que elas morreram. E eles fazem a média para poder calcular, né? Então, olha só, em 99, lá no norte, cerca de 69 anos era a expectativa de vida, tá? Lá no sul, 72 anos. Isso na parte mais preta que em 99, tá? 1999. Com isso, a gente pode chegar a várias conclusões. Olha só, no sul, a expectativa de vida está maior que a do norte. Por quê? Será que é porque lá tem uma qualidade de vida maior? Será que porque lá o serviço de saúde é maior? Será que no norte tem muito mais sol? E aí tem várias coisas para vocês para estudar a respeito desses pontos. E o interessante, em 2009, olha lá, a expectativa de vida em todas as regiões está maior. Isso significa que em 10 anos, todas as expectativas de vida aumentou, né? Então significa que a qualidade de vida aumentou, a qualidade de saúde pública aumentou e outros fatores. Este gráfico vem mostrando isso pra gente, tá? Então, esses números 69, 72, 74 é respeito à idade prevista que você vai viver, tá bom? Isso é interessante se você pensar como é que será que seria ano passado, 2019, né? Que estaria dando mais 10 anos pra gente completar esse ciclo aí, né? Olha só, não é tão incomum, aliás, acho que é comum, né? Pode-se dizer até que é bem comum você encontrar com pessoas bem mais velhas que 75 anos de idade, que está mostrando aqui que é o maior número que a gente tem, né? Então, olha só, isso faz parte da interpretação do gráfico. Qual é o maior valor que nós temos aí para a expectativa de vida? É o sul em 2009. Qual é o menor valor que a gente tem aí nesse gráfico? Então, é Nordeste 99, onde as pessoas tinham 66 anos de expectativa de vida, né? Outras formas que a gente poderia pegar de exemplo aí, ó. Qual foi a maior variação, né? Então, aquele que tinha uma expectativa de vida baixa e ficou alta. Qual dessas regiões teve a maior variação em relação a 99 e 2009, né? Então, se a gente olhando aqui, eu acho que é o Nordeste, que estava 66 e foi para 70, né? Teria que fazer a conta certinho para poder dizer, né? Aqui daria mais ou menos 4, 69 para 72, 3, mas eu acho que é o Nordeste mesmo que tem a maior variação. Outra pergunta aí, qual é o que tem a menor variação, né? A menor variação, acredito que seja aí o Centro-Oeste ou o Sul, também tem que fazer a conta. Que conta que eu tenho que fazer? Olha lá, no caso do Centro-Oeste, seria o 74,3, que é a expectativa de vida de 2009, menos 71,4, que é a expectativa em 99, tá? Faz o mesmo cálculo para o Sul e vê aí qual seria o menor valor para então descobrir qual que é a menor variação deste gráfico. Isso são perguntas que vão estar em uma das atividades, tá bom? Então vai ter um gráfico parecido com esse e vocês vão ter que responder algumas perguntas parecidas com essas, tá bom? Qual é a maior variação, qual é a menor variação e assim por diante. Bem,
Vamos para o próximo então, olha aí, outro gráfico de colunas. Esse aí está falando do desmatamento da Amazônia a cada ano, de agosto a julho. Então, importante ressaltar que são só alguns meses, né? Está aqui a área desmatada em quilômetros quadrados. E do ano de 2003, 2004 até 2008, né? Então, esse gráfico a gente pode perceber aí que teve um declínio aqui, ó. O desmatamento de 2003 para 2004 houve um aumento, de 2004 em diante houve um declínio e parece que 2007 para 2008 se manteve a mesma ou teve um leve aumento, né? Então, que ações, esse gráfico faz a gente poder pensar que ações será que ajudaram a combater esse desmatamento da Amazônia, tá? Em quais anos o desmatamento da Amazônia foi menor que 15 mil quilômetros quadrados? Então, olha só, para responder essa pergunta, eu tenho que pegar aqui, ó, ver aqui a área desmatada em quilômetros quadrados. Eu falei 15 mil. 15 mil está aqui, ó, nesta linha. Em quais anos o desmatamento foi menor? Cuidado com as palavrinhas menor e maior, viu? Menor. Então, para isso, o gráfico que nos mostra que menor que 15 mil foi os anos de 2006, 2007 e 2008. Tá? Um exemplo de pergunta que vai estar lá nas nossas atividades, tá bom? Vamos aí então. Então agora o nosso próximo gráfico é o de linhas. Esse também vai ter bastante lá nas nossas atividades. Diferente do anterior, que era o de colunas, agora então existe um padrão de linhas que elas estão aí, ó, seguindo um caminhozinho, né? Então elas vão se ligando. Neste gráfico aí, nós estamos vendo aí, se não me engano, desde 1860, não, digo, de 80 até 2007, tá? E essa aí seria a população residente, tá? Então, população residente ao longo dos anos de alguma cidade. Peguei esse gráfico aí do nosso amigo Google, né? Para poder mostrar para vocês como é um gráfico de linhas. Então, aí tem uma determinada cidade, tem uma população aqui no canto, aqui tá os anos. Geralmente é isso aqui, tá? Aqui tempo e aqui quantidade, tá? O tempo pode ser anos, meses, dias, segundos. Aqui a quantidade, nesse caso é população, pode ser área desmatada, pode ser qualquer coisa, mas sempre vai estar escrito, tá? O que é? Por exemplo, aqui está escrito anos e lá no cantinho está escrito população. Tá sempre descrito o que é, tanto nesse eixo horizontal, eixo X, como no eixo vertical, o eixo Y, né? E aí tem os pontinhos. Por exemplo, em 1930, qual era a população? Como é que eu faço para ver isso? Ó, 1930 está aqui. Se eu for seguir aqui, ó, 1930, ele está mais ou menos nessa bolinha. E essa bolinha aqui na população está maior que o número aqui que começa com 6. Deixa eu contar quantos zeros tem aqui, ó. 6 milhões. Então, aqui estaríamos em 7 milhões, tá? 7 milhões de habitantes. Isso é muito? É pouco? O que vocês acham? Quantos habitantes aí tem na cidade de São Paulo? Quantos habitantes nós temos aí no Brasil? Será que vocês sabem responder essas perguntas? Então, gráfico é a matéria que mais correlaciona matemática com outras disciplinas. A interdisciplinaridade deste descritor é por isso que muitos alunos acham essa matéria muito fácil. Porque não é novidade, né? Por exemplo, o quadriláteros, aqueles nomes que a gente estava vendo na aula anterior, que eram novidades para vocês. Agora, gráfico, vocês estão vendo sempre em geografia, em ciências, até em história, em várias matérias, vocês estão sempre vendo gráficos. Por isso que ela é uma matéria teoricamente um pouco mais fácil para vocês, que vocês já conhecem, tá? Então, tá aí um gráfico de linhas de exemplo, vamos para o próximo, tá? Esse também é um outro gráfico de linhas. Esse aí é um gráfico que diz respeito a uma pesquisa feita se a população, se não fosse obrigatório votar, se você iria ou não iria votar, tá? Então, essa pesquisa foi feita no ano de 2000 até 2010, né? Então, tá lá em 2000, olha lá, cerca de metade da população não iria votar, a outra metade iria votar se fosse obrigatório. Então, você vê que no ano 2000, a metade da população não se importava muito com os resultados da eleição, eles nem
se não fosse obrigatório, nem sairiam de casa para exercer seu direito de cidadão. Olha como isso mudou em 2010, né? Esse número aqui, claramente, dá para a gente ver que está em porcentagem, tá? Por que porcentagem, professor? Porque a porcentagem, sempre somando todos os lados, tem que dar 100%. Se eu pegar o ano 2000 aqui, 51 com 48 vai dar 99,99%. Ah, professor, mas 99 não é 100%, correto? Aqui nós temos que levar em consideração a margem de erro, tá? Porque existe uma margem de erro nessas pesquisas. Então, olha lá, 2004, se eu somar também vai dar 99%, e assim a maioria dos anos, né? Aqui o último, aqui, ó, vai dar 7, 8, 9, 96%. Teve uma margem de erro um pouco maior, né? Então, com isso, deu para perceber que a população, ao longo dos anos, teve uma vontade maior de participar, de exercer o seu direito de cidadania, de cidadão, de ir lá às urnas, né? Esse tipo de gráfico é muito comum em época de eleição, né? Então a gente vê ali a fotinho do candidato e se ele está subindo, se ele está descendo, e é muito importante você, aluno, aprender a interpretar este gráfico, tá? Porque esses gráficos são também facilmente manipuláveis. Por que manipuláveis, professor? Olha só, aqui no cantinho eu tenho aqui o chamado escala. Então, isso aqui, ó, essa escala está indo de 10 em 10, tá vendo? Se eu mudo essa escala para ela ir de 20 em 20, por exemplo, sem mexer com os dados, eu posso fazer com que todos os dados sejam verdadeiros, mas eu mexendo apenas na escala, eu posso fazer esse gráfico ficar totalmente diferente. Isso aí eu posso mostrar para vocês numa próxima aula. Por isso que é muito importante vocês aprenderem a interpretar esses gráficos para nunca serem enganados por isso, tá bom? Então, por exemplo, este produto, ele é muito útil, veja o gráfico como as pessoas gostam desse produto. Aí tá lá o gráfico bonitinho, crescendo bastante. Mas aí se você vê lá o cantinho lá, às vezes não tem, tá escondido esse cantinho aqui do nosso gráfico, ou então a nossa escala está muito alta, tem alguma maracutaiazinha que a gente tem que abrir o olho para descobrir. Por isso que é muito importante. Fora que gráfico é um assunto que mais cai em vestibular em concurso para quem quiser fazer uma faculdade, quem quiser prestar até concurso público, até para prefeitura, qualquer cargo público, gráfico está sempre ali na frente, né? É muito importante aprender a interpretar. Vamos lá, pessoal. Este próximo gráfico, já vou adiantar para vocês. Setores. Tem um nome que é mais comum de a gente escutar ele e é até mais fácil de aprender. Ele é chamado de gráfico também de pizza, porque ele parece uma pizza, né? Então, o nome correto é setores, mas é também comum falar como gráfico de pizza, tá bom? Pessoal, esse gráfico não vai estar nesse nosso período H, nessas próximas 3 atividades do período H, tá? Já adianto que as atividades do período H vão ser gráficos, se eu não me engano, de coluna, de linha e o próximo que vocês vão ver logo após esse de setores, tá bom? Então o gráfico de setores não vai estar neste primeiro momento deste período H, mas no próximo período eu acredito que ele já vai estar presente no nosso componente, tá? Lembrando que eu estou seguindo aqui, ó, a nossa apostila do Aprova Brasil, tá bom? Do 7º ano, o que a gente estaria fazendo em sala de aula, tá bom? Então vamos lá, esse gráfico aqui é o de pizza, então tem pedaços maiores da pizza, tem pedaços menores, não são sempre pedaços iguais. Este exemplo aí são os setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa, né? Então aquele efeito que a gente aprende lá em ciências, vê um pouquinho também em geografia, né? Tem a ver ali com os gases tóxicos, gases que tem muito componente de CO2, né, dióxido de carbono e assim por diante, tá? Então, esses gases, maioria deles aqui, ó, descritos aqui. Qual é o maior aqui? Então, aqui 31%, parece que o vermelho é maior, né? Mas é porque a pizza está um pouquinho de lado, ela está em 3D aí. A forma correta de representar, para não ter essa falsa impressão, é ela totalmente redondinha, certinha, tá? Vista de frente. Como se você estivesse olhando uma pizza por cima da mesa, entendeu?
Você olhando ela assim, dá uma impressão aí que o lado vermelho está maior que o azul, que não é verdade, tá bom? Então, olha só, o azul ele está marcado 32%, indústria e transporte. Então, são os gráficos, são os gases das fábricas, são os gases de caminhões, de ônibus, de todas as rodovias, que são o transporte, né? Que emitem aí esses gases do efeito estufa. Floresta e agricultura, lá 31%, também bastante aí, intensificando o efeito estufa. Energia, 26%, tá? Então tem vários tipos de energia que contribuem para o efeito estufa, tem tipos de energia que não contribuem, né? Então, por exemplo, energia eólica não está contribuindo contra o efeito estufa, né? A energia hidroelétrica, ela tem dois vertentes, né? Tem a parte que pode falar, é da água, é limpa, não contribui, porém, muitas hidroelétricas, para serem construídas, foi necessário desmatar uma vasta área. Então, foi muito ruim porque você está perdendo a área de vegetação que contribuía para o efeito estufa, né? Fora que causa males aos animais daquela área, que ali ocupava e virou ali a usina hidrelétrica, né? Índios que estão que ser afastados do seu local e assim por diante, tá? Então a energia tem várias vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá? E ali outros 11% que pode estar em várias coisas, tá bom? Vamos lá então, continuando. Esse é o gráfico de pizza, ou de setores, né? E este próximo é o pictograma, tá? Pictograma é um nome um pouquinho complicado, mas é uma coisa bem simples, bem simples. Eu peguei de exemplo esta aula aí da Estácio, uma faculdade, tá? E que ela tá dando de exemplo aí um pictograma. Pictograma, pessoal, nada mais é quando você pega um desenho, uma foto, aqui no caso foi uma arvorezinha, e fala que aquele desenho significa alguma coisa. Neste caso aqui, esta árvore vai significar 32 mil hectares de floresta ardida. Ardida é queimada, tá? Então, 32 mil hectares de floresta. Hectares é a área, tá? É similar a quilômetros quadrados. Então, 32 mil hectares é uma arvorezinha. Então, tá lá, em 2007 tem meia arvorezinha aqui mostrada. Isso significa que cerca de metade dos 32 mil hectares está aqui descrito no ano de 2007. Metade de 32, 16. Então, aqui nós temos 16 mil hectares de floresta ardida. E está lá 2006, 2005, 2004, 2003, mostrando aí o declínio, tá vendo? Ó? O ano, ele tá aqui, ó. Aqui é o ano menor, apesar de estar em cima, é o menor. E aqui é o ano maior. E aqui tá a floresta, né? Aqui não está falando, importante, que local é esse, tá? E também não está falando se isso aí é verdadeiro. Pode ser apenas para demonstrar, tá bom? Porque a gente viu um outro gráfico ali atrás que falava justamente dessas áreas de desmatação da floresta amazônica e mostrava um gráfico que dava até para comparar com esse para ver se é do mesmo local, tá bom? Bem, outro exemplo aqui, ó, no ano de 2005 nós temos 4 árvorezinhas, então se eu fosse falar a quantidade disso, é só pegar o 4 e multiplicar por 32, que são 4 arvorezinhas, 4 vezes 32, vai dar 128 mil hectares de floresta no ano de 2005, tá bom, pessoal? Então, foi isso aí a nossa aula de hoje. Nós aprendemos 4 tipos de gráfico, né? Então, pictograma, setores, que é o de pizza, barra ou coluna, que depende se é de pé ou deitado, tanto faz, e o de linha, tá bom? Vai ter nas próximas aulas vai ter nas próximas atividades falando sobre isso. Pintou dúvida? Pessoal, pode falar lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, toda tarde, tá, pessoal? Então, tem aluno que já me manda aí quase todo dia, manda uma dúvida lá. Então, Maria Fernanda, tem aluno Otávio, que são alunos que estão sempre ali mandando dúvidas, mas eu quero todos vocês, tá bom? Então, 7º A é o do professor Sérgio Aguiar, 7º B é o professor Vitor, 7º C diante são os meus alunos,
Eu estou fazendo aula para todos, porém, o grupo lá está com os 3 professores, junto com a professora PA, a professora Marjorie Campos, estamos todos lá para ajudar vocês, tá bom? Então, teve dúvida, manda dúvida pra gente, tá? Ah, professor, na verdade não é dúvida, é que eu tenho dificuldade de fazer sozinho. Já teve aluno que falou assim pra mim, não tem problema. A gente liga, a gente faz por vídeo chamada, se der, pelo seu WhatsApp, a gente faz atividade juntos, se for necessário, tá bom? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês. Quero ver vocês aí trabalhando, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Cuidado aí com esse corona. Qualquer dúvida, mandem pra gente. Eu tô insistindo nisso aí, tá bom, pessoal? Um abraço, muito obrigado aí pela participação.